confiança em Deus é o sustento, é o elemento que vai sustentar e abalizar a sua vida em meio às tribulações e em meio às angústias que você viver diante desse mundo e dentro de você, no seu interior. Todas as vezes que você estiver sendo abalado, angustiado ou entristecido com algo, lembre-se que a sua confiança em Deus é a base para tudo, é a certeza para você ancorar a fé nele e saber que ele viverá eternamente na sua vida. Hoje falaremos sobre o tema firme como um monte de Sião. O texto que eu quero ressaltar aqui com você está lá no Salmo 125, versículo 1, onde diz: os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas continua firme para sempre. Esse texto é extraordinário. Esse texto aí nos traz uma recordação da firmeza, a firmeza que está no Senhor. Note que aqui, quando a gente fala dessa confiança, desse salmo extraordinário, ele está falando de uma confiança robusta, que é comparado com a firmeza de um monte, que é o monte de Sião. Ele não se abala, ele permanece firme para sempre. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é a imagem de estabilidade, de segurança, de certeza, de firmeza que esse monte ele traz. Não foi em vão que o salmista comparou a confiança daqueles que percebem Deus e entendem Deus conforme a fé como ser supremo e aquele que está sempre segurando a nossa vida. O monte de Sião é comparado porque existe essa segurança, existe essa estabilidade, essa firmeza. Quem confia nunca deixará de confiar, porque entende que o monte nunca deixará de ser o monte. O Deus nunca deixará de ser o Deus que você confia. Portanto, permaneça firme no Senhor. Essa é a grande lição primária que nós encontramos aqui no Salmo 125, verso 1. Confiar no Senhor aqui, como ele diz no início, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Essa comparação dos cristãos com o monte de Sião, essa configuração, como falei agora há pouco, de segurança, firmeza, estabilidade. Isso tem a ver com onde estamos depositando a nossa fé e como estamos enraizando a nossa vida nesse Deus que pode todas as coisas. A outra coisa que eu trago aqui como detalhe para a nossa meditação é que esse monte que está localizado lá em Jerusalém, ele tem duas características conhecidas entre aquele povo que mora ali ao redor daquele monte. A primeira delas é a solidez. A solidez é a firmeza, a segurança. O quanto que a sua fé está sólida em Deus? Essa é a grande pergunta. Você é comparado com esse monte de Sião, e esse monte de Sião que é estável, que é firme, que é sólido, é você. Agora a firmeza que esse monte ele traz à tona, ecoa sobre todo aquele povo, aquela cidade, aquela nação, é uma firmeza porque tem ancoragem, tem lugares profundos que ele está estabilizado em algo firme. E assim como nós estamos em lugares firmes, por isso que o tema hoje foi esse, firme como monte de Sião. O quanto que você está firme no Senhor, o quanto que você está fincado nessa rocha que é Cristo, o quanto que você está enraizado, como Paulo fala lá em Colossenses, o quanto que você está enraizado em Deus, em Cristo Jesus, o quanto que você está sendo nutrido por Ele, tem a ver com solidez. E uma outra coisa que ele também faz aqui a relação nesse salmo, ele faz a relação com o lugar da presença de Deus. O Monte de Sião foi palco, como a gente sabe, de muitos momentos em que Deus se apresentou ao povo de Israel e falou ao povo de Israel de forma real, de forma agradável, ao poder de Deus sendo aperfeiçoado ao coração daquele homem, de tantas pessoas que estavam ali envolvidas diante daquele monte de Sião.
o quanto que você tem buscado a presença de Deus, o quanto que você carrega em você da presença. Se você é comparado a esse monte, e aquele monte tem o quê da presença de Deus, porque tem uma historicidade de tantos momentos que Deus atuou sobre o povo, o quanto que você tem na sua vida de historicidade de que Deus atua na sua vida de forma poderosa, abençoando você, a sua casa, os seus negócios, que sempre esteve no controle da sua vida, trazendo palavras extraordinárias. É sobre isso. Solidez, firmeza. E a presença de Deus em nossa vida nos faz conduzir e ser sólidos, firmes diante do Senhor. Outra coisa que eu destaquei aqui é que quando a gente fala de confiança e de certeza, de solidez, de segurança, isso não quer dizer que existe a ausência de problemas vai me levar à confiança e à segurança. Não é isso. Pelo contrário. Quando a gente fala de confiança, de certeza, de firmeza, a gente diz que embora surjam problemas, dificuldades e angústias na sua vida, você permanece firme como um monte de Sião, porque você não vai se abalar com as tristezas que chegarem ao seu coração. Você não vai estar titubeando, achando que sua vida vai ser um mar de rosas, porque você está servindo ao Senhor. Não. Mas você vai entender que, embora tudo isso aconteça, você vai estar firme com Deus e percebendo que o poder de Deus, que a presença de Deus vai estar na sua vida, porque você carrega algo muito mais importante do que aquilo que a desilusão, a tristeza está trazendo para você. Então você vai perceber que a fé que se apoia no Senhor torna o coração inquebrável. E você vai ter uma certeza de um futuro garantido em Deus, porque a sua vida vai estar pautada numa confiança abalizada no próprio Senhor. Não é na presença de situações difíceis que você vai abandonar a sua fé e abandonar o seu Deus. Pelo contrário, é aí onde você vai mostrar que você tem um Deus que vai além das circunstâncias. Eu queria pensar com você sobre 3 ações práticas para que possamos crescer na nossa vida espiritual. A primeira delas, fortaleça a sua confiança em Deus diariamente. Você tem nutrido essa confiança no Senhor, você tem permitido que Deus esteja presente em sua vida. Assim como o Monte de Sião tem uma historicidade, você também precisa ter uma historicidade da presença de Deus na sua vida. Como vai acontecer isso? Buscando o Senhor. Autenticando a presença de Deus em sua vida diariamente e percebendo que Ele está atuando na sua vida, no seu ser, nos seus negócios. É isso que você precisa saber e fazer. Olha o que diz a palavra do Senhor, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Segundo lugar, não permita que as circunstâncias definam sua fé. Olhe para o caráter imutável de Deus e não para os ventos que estão ao seu redor, para as tempestades que surgem ao seu redor. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, verso 23, é claro quando diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, fiel para cumprir, fiel para fazer, fiel para apontar para você o verdadeiro caminho. Deus continuará fiel. Aquele que prometeu permanece fiel. Em terceiro e último lugar, busque firmeza na presença de Deus, não nas coisas passageiras. A firmeza está nele. A sua confiança, a sua segurança, sua estabilidade está no Senhor. Quanto mais firme você estiver no Senhor, mais firme você será na sua vida, mais firme você será nas suas ideias, mais firme você será nas suas decisões. Hoje a palavra foi confiança e eu queria que você refletisse sobre o Salmo 125, completamente. Eu queria te convidar agora a orar comigo em nome de Jesus. Vamos juntos? Ó Deus amado, querido Senhor, obrigado por esse momento único de estarmos aqui em Tua presença, porque entendemos que o Senhor é um Deus que nos dá segurança, estabilidade. Assim como o salmista compara todos aqueles que confiam em Ti como o Monte de Sião,
queremos também estar enquadrados, Senhor, diante dessa comparação, nessa perspectiva de confiança, certeza, segurança e estabilidade, entendendo que nada vem de nós, mas tudo vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Oramos, Senhor, por nossas vidas e por tantos outros que estão, Senhor, passando por momentos difíceis e de instabilidade. Em nome de Jesus. Amém.